Que Deus ilumine a sua vida, né? Você que acordou bem cedinho e acompanhando a programação, ó. Estou sentindo até o cheiro do cafezinho, que coisa boa, hein? O galo está cantando aí. Você tem galo em casa ou do vizinho? Tem pessoas que estão assim na vida, né? Ela tem lá onde eu moro também, o vizinho tem um galo, que 2h30 da manhã ele já começa, vai cantando, aí fala assim, meu Deus do céu, só que o relógio dele biológico é meio descontrolado, volta de meio-dia ele canta de novo, fica cantando o dia todo. Então, o jeito desse galo aí, vizinho, brincadeiras à parte, creio que Deus pode abençoar a sua vida. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. E tenho a alegria de estar hoje com a senhora, com o senhor aqui no Palavra Urgente, juntamente com essa equipe maravilhosa, para promover paz, alegria e esperança ao seu coração. Falando em paz, alegria e esperança, ligada à oração. Prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos orando, apresentando a Deus a água, determinando que Deus venha colocar do poder dele, que ao beber da água não estaremos bebendo da água, mas sim do poder de Deus, e creia nisso, que o nosso Deus ele não falha. E algo que eu venho comentando com as pessoas, né? Cada dia nós colocamos de coração aí uma frase, vou pegar aqui a minha cola, e qual a frase de hoje? Há poder nas palavras. Referência a Provérbios 13:3. Às vezes a pessoa ela fala assim, não tem jeito, não vai dar certo, e realmente não dá certo. Quando a pessoa ela não crê, quando a pessoa está desanimada, a vida desanda. É como um exemplo. Uma vez nessas campanhas do missionário R.R. Soares, eu peguei lá, um pastor falou comigo assim, pastor, eu vou junto com o senhor. Eu falei, vamos então, vamos. E ele então chegou e sentou ali e partimos. Só que no meio do caminho falou assim, vamos no carro que eu uso. Eu falei, tudo bem, vamos no carro que o senhor usa. E ele tinha passado ido visitar a sogra, furou o pneu do carro, colocou o pneu que rodava no estepe e o estepe para rodar. E esqueceu de consertar. E quando pegamos aquela mato de um lado, mato do outro, só estrada, ele pegou e falou assim, pastor, tem um negócio que eu pensei aqui agora. Eu falei, nem fala. E ele falou, nem fala, ele vou falar. Pastor, não fala, irmão. Pastor, está rodando aqui e o pneu que roda está no estepe furado. Já imaginou se... Foi exatamente o que aconteceu. Furou o estepe. Porque quando a pessoa libera uma palavra, aquela palavra Deus determina como sentença. Então começa a determinar coisas boas. Falando em coisas boas, vamos aqui ao relato de fé de Daniel Carvalho, que se deparou com um problema, uma enfermidade, um câncer no estômago, colocou o coração, agiu de maneira positiva e venceu. Não ficou como a história do pneu furado, né? No meio do nada, os dois lá tentando e Deus enviou um anjo. Deus vai enviar um anjo para você também. Conosco, aqui na tela. No início de 2013, Daniel percebe algo de errado na saúde dele. Eu comecei a emagrecer e, em um certo momento, eu comecei a... Tudo que eu ingeria, eu jogava para fora. Ele tinha emagrecido bastante, acho que ele pesou 48 quilos. Eu fiquei de uns 3 a 4 meses assim. Aí fomos fazer uma endoscopia. Nesse exame foi constatado um linfoma. Aí fizeram uma biópsia para saber se ele era benigno ou maligno. Deu que foi maligno. Estava bastante evoluído. Estava a faixa de uns 80% tomado no meu estômago, já indo para o intestino. E foi um choque muito grande. Já tínhamos perdido o meu irmão, né, em 2011, era câncer na cabeça. Nós já estávamos machucados muito. Aí chegou essa notícia do Daniel, que estava com câncer de estômago. Teria que ser o tratamento o mais rápido possível, senão correria o risco de tomar 100% e não ter mais o que fazer. É exatamente assim. Muitas das vezes a pessoa se depara com uma situação que humanamente não tem o que fazer, mas aí quando a pessoa pega a atitude certa, né? Como diz o missionário R.R. Soares, a atitude acertada, ela então se apega a Deus e vence. Vamos então aqui à matéria, para entender um pouquinho mais, daqui a pouquinho voltando, vamos falando um pouquinho mais e prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho estaremos fazendo a prece, fazendo a oração em seu favor. Então, vamos aqui conosco, aqui na tela. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer, entre 2023 e 2025, o Brasil deve registrar cerca de 704 mil casos da doença por ano. O câncer no estômago ou câncer gástrico ocorre quando há o crescimento anormal das células no órgão.
Indigestão, dor abdominal, falta de apetite, azia, sangramento, náuseas e vômitos são alguns sintomas que a patologia provoca. Má alimentação, tabagismo, álcool, genética, bactéria, gastrite são as principais causas da doença. Uma coisa que nós precisamos entender, você acabou de ouvir através da matéria, as causas, né? Aí a pessoa muitas das vezes vai falar, é por isso, por aquilo, mas algo que influencia muito na vida de uma pessoa é a questão da alimentação. Você sabia? A questão da alimentação ela influencia muito. O ser humano, ele é aquilo que ele se alimenta, ou seja, aquilo que ele come. Sabia que essa questão de comer não é somente a questão, às vezes, do alimento? Não é somente a questão da pessoa falar assim, eu como isso, como aquilo, aquilo outro, mas também no sentido daquilo que ela absorve como sentimento, como emoção. Às vezes, ela está alimentando o espírito dela com insegurança, com medo, com tristeza, com mágoa, com ressentimentos. Esse espírito aí vai ficar sobrecarregado e no espírito não aparece hematoma, não aparece caroço. O que vai acontecer? Vai começar a aparecer no corpo físico. Aí a pessoa não entende por que estão aparecendo marcas. Muitas das vezes a pessoa ela se depara com uma situação, ela se alimenta de algo péssimo no emocional. Ela começa a guardar ressentimentos no coração, a alma, o coração, né, os sentimentos. E daí então essa pessoa começa então, e às vezes também no lado físico, né? É aquela pessoa que não tem uma alimentação balanceada, não faz uma atividade física, cuida da sua saúde. Porque, repetindo, o ser humano, ele é aquilo que ele busca como alimento. Você busca como alimento o quê? Vou buscar ter uma vida balanceada, uma vida saudável, você vai ver bastante aí. Eu quero ver se eu consigo chegar, me esforçando, organizar algumas coisas, se eu consigo chegar na casa dos 120 aí. Eu brinco na igreja, quero chegar a 140, não sei, tudo é possível aquele que crê, né? E também tem uma alimentação boa. Vamos aqui então, entender um pouquinho mais? Conosco, na tela. Eles optaram pela quimioterapia e eu ia tomar de 6 a 8 sessões. Eu percebi que a esperança perante os médicos eram poucas. Eles falavam pra gente que não tinha, assim, muita coisa para fazer, por conta, estava tomado já. E ali a nossa fé em Deus, vai dar certo, vai dar certo. Pedi muito minha saúde de volta para Deus. Foi ali que eu me apeguei de verdade mesmo, que eu tinha certeza que a salvação era Ele. No mês de maio, eu fui internado no Hospital São Paulo para fazer o tratamento de quimioterapia. Eu fiquei 12 dias internado. E um dos medicamentos era para fortalecer o meu estômago para poder receber a quimioterapia, porque eu corria o risco de perfuração no estômago. Ele podia partir na primeira quimio. Então o pronto-socorro já ficou avisado e nós também. Falei, Deus, o Senhor não tem que provar nada para nós, nada. Nós que temos que provar para o Senhor o que a gente pode fazer. O Senhor não. Dá esse milagre para o meu irmão de uma forma que todos fiquem espantados. Um dia antes da minha quimioterapia, eu conversei muito com Deus. Aquele dia eu tive uma paz tão grande que nada me abalava. Naquele dia eu coloquei na mão de Deus mesmo, de verdade. Mas foi tão maravilhoso que assim, ele veio para casa rápido depois da quimio. No dia seguinte eu vim para casa. Enquanto espera a data da próxima químio, Daniel tem acompanhamento médico e faz um exame que estuda as células cancerígenas no organismo. E começa então ele batalhando, lutando, tanto na questão do tratamento, observou aí? Como também na questão da fé, do exercício, da prática e da palavra de Deus. Vamos aqui então, de todo o nosso coração, casos curiosos de hoje, com o nosso amigo Anderson. Daqui a pouquinho voltamos conosco, aqui na tela. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre a ligação entre o sal e o câncer no estômago. Numa pesquisa divulgada pelo Gastric Cancer, 40% das pessoas, em média, que acrescentam sal aos seus alimentos têm maiores chances de desenvolver o câncer no estômago. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde define que o limite que um ser humano pode consumir de sal por dia é de 5 gramas. Mas aqui no Brasil, segundo a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, os brasileiros costumam usar 9,3 gramas de sal ao dia, o que aumenta as chances de desenvolver o câncer.
Isso é muito comum em países asiáticos, onde os alimentos ricos em sal e sódio são comumente consumidos pelos conterrâneos. A questão é, o quanto de sal nós estamos dispostos a colocar no nosso alimento? 39% das pessoas que colocam sal além da conta no alimento, na comida já preparada, têm chances de ter mais câncer de estômago. A questão é, na mesma pesquisa ao longo dos 11 anos, aqueles que não colocaram ou colocaram um pouquinho só de sal, quase não tiveram a relevância para sofrer da patologia. Curioso, não? Muito curioso. É a questão, como falávamos, da questão da alimentação, que é fundamental. A pessoa ela precisa se alimentar de coisas boas. Falando em coisas boas, eu quero falar com a senhora, com o senhor, com respeito à nossa Igreja Internacional da Graça de Deus ali do centro de Magé, que é uma igreja ponto de apoio para você que é patrocinador, para você que tem a nossa TV. Olha, a equipe colocou aí a equipe número 1, a melhor de todas. Já pronto de imediato a imagem para você não errar. Você passou na frente, já sabe. Eu vi na TV, é essa igreja aqui mesmo. E daí então você pode resolver questões de patrocinador, como também da nossa TV. Vai ser um prazer poder atender a senhora, o senhor, poder te acompanhar, te ajudar. Você pode solicitar visita, culto de ação de graça. Olha, nós fazemos tudo, casamento, batizado. O importante é fazer parte da sua família, pregar o evangelho e alcançar a sua casa. E daí dar o bom exemplo de Cristo. Olha aí a escolinha, onde, repito, não temos um depósito de crianças, mas professoras dedicadas com amor, com conteúdo, que ali passa o bom ensinamento. Você é o nosso convidado. Como também você pode, através do nosso telefone do WhatsApp, que é o 21 979 52 26 57, mandar um pedido de oração, fotografia. Caso de uma senhora hoje pela manhã, que quando eu acordei, peguei lá o telefone, lá a fotografia da família dela, e ela marcou o familiar que ia passar por uma cirurgia. Eu prontamente compartilhei com um grupo de obreiros de intercessão e eles puderam então ali abençoar em nome de Jesus. Falando em abençoar, vamos aqui a mensagem, a palavra de Deus, o que Deus tem para a sua vida. Aqui está o trecho bíblico de Salmos 45, Salmos 145, versículo de número 13. Nos diz aqui assim, ó: o teu reino é um reino eterno. Olha o que diz. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Quando você põe o coração em Deus, você vai ser feliz, o seu filho vai ser feliz, o seu neto vai ser feliz, o seu bisneto vai ser feliz. Ou seja, quando você se aproxima do Deus Altíssimo, você quebra uma maldição. Você quebra algo ruim que vinha atuando. Eu não sei o que estava atormentando a sua vida. Às vezes a pessoa é questão de álcool, de droga, de briga, não consegue ser feliz num casamento, independe, mas que você seja essa pessoa, que a senhora, o senhor possa ser esta pessoa que vai dizer assim, ó, aqui em mim cessa toda maldição e a partir de hoje somente felicidade na minha família. Fica então essa mensagem para o seu coração. E o Deus Altíssimo, Ele quer muito abençoar a sua casa, Ele quer fazer com que você tenha paz. Vamos então aqui à terceira parte, conosco, aqui na tela. É um exame chamado imunohistoquímico, né? Eles chamam de lâmina. Depois da primeira químio, eles refizeram esse exame. E os dias foi passando. Aí quando faltava 3 dias para dar 21 dias da próxima sessão, a gente teve que voltar no hospital para agendar certinho, ver o horário e tal. Foi em junho para julho. Aí veio a médica. Aí ela pegou e falou assim, bom, Daniel, o seu exame, ele foi refeito, essas lâminas foram revisadas e vamos deixar a químio para quem precisa. Você não precisa mais não. Nossa, só deu glória a Deus. Eu, minha irmã, meu irmão, só ajoelhamos na frente da médica e agradecemos. Os médicos estavam assustados. A enfermeira que foi atender a gente já começou por ela, estava assustada. Graças a Deus, Deus nos honrou e o câncer desapareceu completamente. As imagens do antes e do depois são chocantes. Eu vim para casa, minha saúde foi restabelecendo, vim voltando a me alimentar, meu cabelo começou a crescer, poder comer de volta sem jogar para fora.
fui ganhando peso de novo. Foi Deus. Ele fez um milagre imenso na minha vida. Toda vez que a gente retornava, todo ano, 2 vezes por ano, retornava para fazer um outro exame. E ele era conhecido, era o famoso Daniel, por esse milagre aí. Graças a Deus ele não tem exatamente nada. Creia em Deus sempre, que o melhor ele fará. Que Deus abençoe a linda família em nome do Senhor Jesus. Você já pegou o copo com água? Nós vamos fazer a oração, a prece em seu favor, determinar que o melhor de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então prepara o seu coração aí, porque é momento de oração. Querido Deus e eterno Pai, diante do Senhor colocamos esta água, abençoamos, que o Senhor possa curar. De repente tem alguém acompanhando agora a programação que está com uma ferida que não cicatriza. E que este ato de fé possa promover um milagre na vida desta pessoa, que depois vai até colocar lá na rede social o testemunho dela. Você que tem uma ferida que não cicatriza, após a oração, antes de beber, você vai ungir esse local com esta água consagrada e depois você bebe essa água. E eu creio que o poder de Deus vai agir tanto no interior do seu corpo, como também diretamente na ferida. E você crê, diga amém. Beba da água. Você bebeu da água? Creia que Deus é poderoso para operar na sua vida e fazer então um lindo milagre. Toma posse. Pastor, eu creio sim. Eu creio que tudo é possível aquele que crê. Como muitas das vezes eu costumo brincar na igreja, né? Tudo é possível aquele que crê, não o que quer. Você quer grandes coisas? Então levanta, começa o dia de maneira positiva. Você já tomou o seu café ou de repente outra refeição ao longo do dia. Não sei que hora chegou esse programa, mas eu creio que chegou com propósito para abençoar a sua vida, porque existe uma equipe de fé preparada, dedicada, que trabalha incansavelmente para preencher o seu coração com coisas boas. Fica um beijão no coração. Eu aguardo você domingo na Rua Coronel João Valério 281, bem no centro de Magé. Vamos a uma bela faixa musical? Forte abraço. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, ó Jesus, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado.